Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia. Hoje, 2026, horário 8 horas da manhã, 5 minutos. Ainda se encontram em Brasília os componentes da ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, o Senado e a Câmara de Deputados, todos confabulando a permanecer no feudo do narcotráfico mundial. Como diz o seu mentor e marqueteiro, Luiz Inácio Lula da Silva, ele estabeleceu o modus diferente de Cuba, diferente de Rússia, diferente da China. Ele fala que é o sistema brasileiro e alega que é comunista, mas em realidade são todos narcotraficantes sócios. Então Xi Jinping, Erdogan, o norte-coreano, o Putin, o Irã, a Guarda Revolucionária do Irã, todos são ladrões, narcotraficantes globais que estabelecem a estrutura de escravidão ao povo onde eles operam e principalmente onde eles residem. Não fazem absolutamente nada a favorecer os seus locais. Eles favorecem outros para ganhar a simpatia. É o caso da Bolívia. No caso de agora, ele estabeleceu um novo feudo do narcotráfico, descarrego, ou seja, eles querem o fornecedor alinhado ao Brasil para que este possa distribuir a sua cocaína a todos os sócios. E claro, jogou o Diego Morales para fora do esquema. Então Diego Morales, ele faz a sua ostentação, que é bem-vinda. Tem que ter um inimigo para eles serem os mocinhos e manter a opinião pública mareada. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, juiz corregedor arbitral internacional. Todos estão olhando o feudo, o narcotráfico mundial. Todos os deputados federais, senadores, partidos políticos vivem do tráfico mundial de drogas e todos foram descobertos. Então, nós temos que erradicar, ou seja, tirar esta possibilidade das drogas que são plantadas na Amazônia, que são levadas ao traslado do fabricante da Bolívia, do Peru, da Colômbia, para as fazendas de cozinha da Amazônia. Só na cabeça do cachorro são 10.000 fazendas. 10.000. O total
de fazendas hoje já passa 18 mil fazendas, todas a cozinhar o fentanil, a cozinhar o cristal, e todos ganhando dinheiro, muito dinheiro, transferindo para a Europa. E lá na Europa, eles colocam os seus adidos. Meu Pix de sobrevivência, 21 99742 0789. Não se enganem, Cuba caiu. A administração de Fidel Castro não existe mais. Ele vai ser preso e condenado à morte. Bom dia, 28 de maio de 2026, horário 8 horas da manhã, 12 minutos. O sistema global do narcotráfico mundial está sendo administrado pelo conglomerado de G20, também do grupo de Davos, também das economias estabelecidas do sistema de Basileia, 56 bancos centrais que têm uma única constituição e estabeleceram que eles vão atender todos os países que procedam com o pagamento de moeda corrente, ou seja, eles não aceitam o reset, eles não querem saber do valor do dinheiro. O sistema deles é enriquecer através dos minérios, o ouro, o brilhante e as pedras preciosas, como também os commodities. Mas o sistema não se estabelece porque eles não têm tecnologia para combater resoluções estabelecidas ao equilíbrio, à razoabilidade do bem comum, de tratar os seres humanos com respeito, através da livre iniciativa, através de você ser capaz de poder ter o seu beneplácito, reconhecimento em trabalho, em educação, de família, de respeito. Eles querem estabelecer a escravidão. Então o narcotraficante Xi Jinping, Comitê Fentanil, Comitê Chinês, tráfico de fentanil, ópio, cocaína, como também o Putin, mafioso, estabelece a extorsão, o roubo, o sequestro, as milícias, como também o Erdogan, o contrabando de pedras, ouro, também a extorsão, as milícias. Todos eles fazem parte de um conglomerado, conjuntamente com um marqueteiro, que ele faz a projeção financeira da securitização da dívida. Eles estabelecem e distribuem as moedas, diferentes esfinges, ou seja, papel, moeda de diferentes países, depois recolhem, substituindo por títulos derivativos que não têm valor nenhum. E depois eles distribuem o pagamento para estas sociedades. Nomearam com o nome de BRICS. Então tudo isto foi descoberto. A casa caiu geral no planeta, porque não podemos permitir a escravidão da humanidade. Então, está em guerra atômica nuclear. E nós já descobrimos quem eles são. Então nós temos os executivos de toda a Europa, todos eles fazem parte deste conglomerado que quer saber de ganhar dinheiro através de propina, através de novo regime,
que possa mantê-los no poder, eles e os partidos políticos. Tudo isto já identificado. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 21 99 742 0789. Meu Pix é meu CPF 510 466 447 34. Nos ajudem, por favor. E por favor, se cuidem. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. A investigação começou no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, foi aprofundada no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, e envolve precatórios. Documentos emitidos pelo juiz quando alguém processa o governo, ganha e não há mais chance de recurso. É uma formalização da dívida do governo. O CNJ e o TRF1 identificaram que juízes de 5 varas do tribunal expediram precatórios para serem pagos no ano passado e neste ano, sem registro da data do encerramento dos processos. Ou seja, lançaram as ordens de pagamento antes da hora, enquanto o governo ainda poderia recorrer para contestar as dívidas, o que fere a lei. Segundo a corregedoria do TRF1, mesmo antes de serem expedidos pelos juízes, esses precatórios já estavam sendo vendidos a fundos de investimentos. E pelo menos 2 fundos eram administrados por empresas investigadas pelas fraudes do Banco Master, a REAG e a Trustee DTVM. A informação foi publicada no blog da Andréa Sadi, no G1. Em depoimento, os servidores do TRF1 relataram que todos da vara, inclusive magistrados, sofreram muita pressão dos advogados ao se aproximar o fim do processo e pagamento do precatório. Depois da investigação, o CNJ cancelou pagamentos de 3,5 bilhões de reais por suspeita de irregularidades, a maioria referente a processos de hospitais particulares que pediram atualização dos valores da tabela do SUS. E depois, o TRF1 cancelou centenas de precatórios que somavam quase 11 bilhões de reais. Um desembargador soltou o chefe do PCC em 40 minutos. Um desembargador soltou o chefe do PCC em 2020. Hoje, 6 anos depois, a Polícia Federal prendeu ele de novo. Gerson Palermo, o Pigmeu, sequestrou Boeing 727, assaltou o Banco do Brasil, condenado a 126 anos. Líder do PCC. Em abril de 2020, o desembargador Divonsir Schneider Maran, do TJ de Mato Grosso do Sul, deu prisão domiciliar em 40 minutos sem laudo médico. Palermo fugiu 8 horas depois. Você, se rouba um celular, fica preso. O chefe do PCC ganha domiciliar e some por 6 anos. Foi recapturado hoje, na Bolívia. O desembargador foi punido pelo CNJ em fevereiro, com aposentadoria compulsória e continua recebendo salário integral. É por essa justiça que você trabalha 5 meses por ano só para pagar imposto? Um desembargador soltou o chefe do PCC em 40 minutos. Um desembargador soltou o chefe do PCC em 2020. Hoje, 6 anos depois, a Polícia Federal prendeu ele de novo. Gerson Palermo, o Pigmeu, sequestrou Boeing 727, assaltou o Banco do Brasil, condenado a 126 anos. Líder do PCC. Em abril de 2020, o desembargador Divonsir Schneider Maran, do TJ de Mato Grosso do Sul, deu prisão domiciliar em 40 minutos sem laudo médico. Palermo fugiu 8 horas depois. Você, se rouba um celular, fica preso. O chefe do PCC ganha domiciliar e some por 6 anos. Foi recapturado hoje, na Bolívia. O desembargador foi punido pelo CNJ em fevereiro, com aposentadoria compulsória e continua recebendo salário integral. É por essa justiça que você trabalha 5 meses por ano só para pagar imposto? Quem é? Atenção, você sabe já quem é a senadora. Você sabe quem é a senadora que recebeu mais de 7 milhões de reais do roubo contra aposentados e pensionistas? Maurício Camissotti teria recebido, delatou uma senadora que teria recebido mais de 7 milhões de reais do roubo contra aposentados e pensionistas. E aí, irmão, quem você acha que é? Eu não sei. Eu não sei. O deputado Alfredo Gaspar que tá falando. É o senador, não sei. Isso que é da oposição ela, mas não sei também. Mas acredito
que em breve nós vamos saber. Eu acredito que muito em breve eu e você saberemos. Você acredita nisso? Não põe nome aí, irmão, que a gente não sabe, senão alguém vê aí, printa vocês colocando o nome, vai processar vocês aí, vocês vão ter problema, né? ICE continúa tras la pista de familiares del régimen cubano en Estados Unidos. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a Alina Rosales Aguirre Urreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro, uno de los históricos dirigentes militares políticos del régimen cubano. El nombre de la hija del general Rosales había salido a relucir en un reportaje del periodista Mario Pentón de Martín Noticias. El arresto de la hija de Ulises Rosales del Toro ocurre en un contexto de mayor presión de Washington sobre personas vinculadas a la élite gobernante cubana. O senhor sabe por que está aqui. O senhor está aqui por desrespeito do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei, que deveria estar sentado na semana passada nesta mesma cadeira. Negou-se a vir depois de haver confirmado, sem dar justificativa, para que não estar. E aí eu pergunto, ministro, o senhor tomou alguma providência em relação a esse desrespeito com o parlamento, pelo indicado da Polícia Federal, que está sob sua responsabilidade, diretor-geral Andrei? Por que o senhor não determinou que ele estivesse aqui no seu lugar? Porque o senhor, além de permitir, deputado Zé Rocha, esse desrespeito com esta comissão, o senhor permitiu que ele desrespeitasse a autoridade de Vossa Excelência, porque o senhor poderia ter determinado que ele sentasse nessa cadeira e atendesse o pedido da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que havia sido confirmado por ele. Então eu me pergunto, senhor ministro, primeiro, se o senhor tomou alguma providência, e pergunto também a Vossa Excelência. Segundo, se essa providência não deveria ser de demissão, o senhor já demitiu o Andrei Rodrigues? Porque talvez seja essa a resposta. Demitiu o Andrei, não se preocupe, estou aqui porque ele não é mais, vou trocar. Ou, uma terceira pergunta. Se nenhuma das duas anteriores for respondida a contento, no sentido de alguma providência tomada ou a demissão do senhor Andrei, que poder tem esse delegado Andrei para ser tão mais importante que Vossa Excelência que vem aqui no lugar do diretor da Polícia Federal? Não vou dizer o ditado popular, aquele do poste, mas, sinceramente, senhor ministro, é isso que me parece. O diretor da Polícia Federal não comparece, não vem, e Vossa Excelência vem aqui no lugar dele, num exemplo, sim, de atendimento a uma convocação que foi feita, mas que não era para hoje, e fica tudo por isso? A primeira pergunta é essa. E aí eu continuo, porque Andrei Rodrigues é useiro e vezeiro diretor-geral da Polícia Federal, além do fato que estamos aqui a investigar, vou usar essa palavra, que é da utilização do aparato da polícia brasileira no exterior para a perseguição de nacionais que pedem asilo político. Isso é uma violação aos tratados de direito internacional, senhor ministro. O senhor sabe disso, o senhor tem estudo, o senhor tem currículo, o senhor não está na posição que está à toa. O que o Andrei Rodrigues e a Polícia Federal brasileira fizeram neste caso e continuam fazendo, Vossa Excelência que se atente ao que continuam fazendo, é violar o direito internacional, é violar todas as convenções de direitos humanos quando se trata de pedido de asilo político. Um policial não pode perseguir um cidadão brasileiro no exterior, independentemente de trânsito em julgado no país, quando ele está buscando asilo político. Vale para quem está no exterior e vale para os que buscam asilo político aqui no Brasil também. Então, esse absurdo que o Andrei Rodrigues está promovendo já deveria ter sido punido com sua demissão. E eu pergunto de novo, o senhor já demitiu o Andrei Rodrigues? Andrei Rodrigues veio aqui à Câmara dos Deputados dizer que era não uma questão de liberdade de expressão, mas de segurança de autoridade, botar a Polícia Federal a perseguir uma mulher que utilizou um megafone para chamar o Lula de ladrão. É para isso que a Polícia Federal do Brasil, na verdade do Lula, serve? Para perseguir senhoras que usam um megafone para chamar um ladrão de ladrão? Ou qualquer pessoa de ladrão? É a segunda. Tem uma lista de 10 motivos aqui. Essa primeira já deveria ter sido motivo para a demissão do Andrei, mas o senhor não era ministro ainda. Era o Lewandowski, que, aliás, consultor do Banco Master. Saiu do ministério antes de estourar as coisas para ficar fora do foco. Faixa com o presidente. A Polícia Federal foi lá e disse, não pode botar faixa escrito só ladrão, porque nós sabemos que é pro Lula. Foi isso que eles disseram no vídeo, senhor ministro. Foi tomada alguma atitude em relação àqueles policiais federais, e isso foi durante o seu exercício no ministério. Foi tomada a decisão de exonerar, de demitir Andrei Rodrigues depois desse fato recente. Em ato de Lula no Ceará,
Um influenciador chamado Pedro Arthur foi detido por agentes da Polícia Federal depois de chamar de Lula de ladrão, bandido, vagabundo. A reportagem informou que a Polícia Federal não confirmou a ação, mas as imagens mostravam agentes conduzindo o influenciador e integrantes do partido Missão. Então quer dizer que a Polícia Federal está usando do seu aparato para perseguir secretamente, porque para a imprensa nem assume as operações que faz? Isso é coisa de Gestapo. Isso é coisa de polícia política. Felipe Martins. Registro migratório usado contra ele foi desmentido pelo Serviço Migratório Americano. Ele está preso hoje em decorrência de um registro de entrada falso nos Estados Unidos, que eu denunciei na tribuna. E que o Andrei Rodrigues, senhor Wellington Lima, ministro da Justiça, viu ser utilizado contra mim esse discurso sério de denúncia para me processar por injúria contra um policial federal que descumpriu com seu dever ao utilizar informações sabidamente falsas para manter uma pessoa inocente presa. Depois, a Polícia Federal pediu uma nova investigação sobre essa suposta falsa entrada de Felipe Martins. Para que, senhor Luiz Felipe, nosso presidente da comissão? Acho que para averiguar se realmente foi falsa entrada ou não. Não, para investigar o Felipe Martins se ele não tinha forjado a entrada falsa. É surreal, senhor Wellington Lima, o que a Polícia Federal do André e do Lula estão fazendo. O senhor não pode permitir que isso aconteça. O senhor já demitiu o Andrei Rodrigues? Ele que está fazendo o senhor passar por esse constrangimento está aqui. Se não fosse por ele, o senhor não estava sentado nessa cadeira hoje. Presidente. Depois houve... Que houve? Presidente. Que houve? Todo mundo falou sem interferência, presidente. Não, É interferência, sim. O ministro para passar essa descompostura. Está censurando aqui o deputado. Não estou entendendo, João. Deputado, olha, eu ia até me congratular com Vossa Excelência. Senhor presidente. Mas a forma de Vossa Excelência... Senhor presidente. Deputado. Continue. Seu direito. Eu respeito muito Vossa Excelência, o senhor sabe disso. Eu estou aqui apontando os fatos. Em devido tempo, o senhor vai ter tempo de fala. Mas, devido tempo, o senhor vai ter tempo de fala. Felipe, mas Não peça interrompa. também para dar Não. baixar um pouquinho a temperatura. Não está acusando, não está acusando o Marcelo ministro, pode dizer, você já demitiu. Não. Sei o quê, o ladrão, É ladrão. uma Que é pergunta, isso, Marcelo. Marcelo? Deputado Precisa Varrado. isso, Marcelo. Eu sou deputado ou não sou? Eu estou aqui Não, para você é fiscalizar o poder deputado, mas parece que executivo. você Eu estou aqui para vai subir passar de rua. pano. Isso aqui não funciona. Não, tá aqui para esclarecer as coisas. Não, não estou para brigar. É Eu uma estou aqui conduta para... de esclarecimento. Que isso? Deputado, não interfere, deputado, aqui eu dou o tempo, deputado, por favor, você está interferindo. Não vai sair, ele não vai sair, essas interpelações estão tirando o tempo do ministro. O acordo era exatamente para deixar o ministro viajar com o tempo. Agora, essas interpelações da fala do Marcel vai acrescentar e prejudicar o próprio ministro. Então, vocês querem defender o ministro? Façam isso em seu devido tempo. Não interpelem um outro deputado quando ele está exercendo sua liberdade de expressão. Aqui é livre. Não, o senhor não pode interpelar durante uma fala de um deputado. O senhor não pode interpelar durante a fala do deputado. E eu faria a mesma coisa pelo senhor. Deputado Van Hatten, o senhor tem o tempo. Vai ter todo acréscimo e todo prejuízo está aqui a conta do ministro, o qual nós temos também respeito ao ministro, queremos ajudar o ministro na sua viagem, mas essas interpelações que tiram tempo dessa audiência pública empurram cada vez mais a ele perder o voo dele. Então, e vamos fazer isso, vamos segurar o ministro aqui até que sejam sanadas todas as perguntas. É do interesse do ministro sanar as perguntas. Não é do interesse do ministro de sair por aqui, sair... Então, não pode nessa comissão, não é agressão, isso é liberdade de expressão. Por favor. Deputado Van Hatten, por favor. Gente, isso resolve fácil. Pergunta, ministro, o senhor se sentiu ofendido com perguntas? Mas o senhor responde, se sentiu ofendido com perguntas? Vamos resolver logo. Tá bem. Não, mas pode usar meu tempo, não tem problema, não é desrespeito ao regimento, não. Inclusive, aqui, o que eu estou fazendo é a fiscalização do Poder Executivo. Eu quero saber, senhor ministro, se a representação contra os 3 delegados... Só a pergunta da ofensa? Para mim não é constrangimento por um motivo. Eu estou aqui em deferência ao parlamento. Para mim não tem nenhum problema suprir qualquer ausência de informação. Perfeito. Estou aqui tranquilo e responderei tudo o que for necessário. Agora, compactuo de que a elevada linguagem é um desejo da nossa relação. Exatamente. E em nenhum momento eu vou transgredir o uso da linguagem elevada. Pelo contrário. Grato pela sua Aliás, eu cultura, sou conhecido. pela sua urbanidade. Muito obrigado. Tá vendo? Resolve-se assim.
não interferindo na fala do colega. Então, ministro, nós fizemos uma representação contra 3 delegados da Polícia Federal, no caso Felipe Martins, incluindo Fábio Schor, que é responsável pelos inquéritos ligados a esse caso. A CNN registrou que o pedido foi remetido ao diretor-geral, citava abuso de autoridade e até agora, pelo que nós sabemos, não foi tomado providência em relação a esses 3 delegados. Depois aconteceu o seguinte, isso veio à tona agora, mas em 2024 o delegado Andrei participou de um fórum jurídico em Londres e os organizadores disseram que custearam pousada, alimentação e locomoção, e o Banco Master, que depois foi investigado pela Polícia Federal, estava entre os financiadores. A pergunta é, houve alguma ação depois que essa informação veio à pública em relação a esse caso, partindo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, quanto à participação de Andrei Rodrigues nesse fórum? Mas ele também participou de uma degustação, ele, Andrei Rodrigues, de Macallan, com Daniel Vorcaro e com Alexandre de Moraes. O custo informado de $640 mil é de mais de 3 milhões de reais. Foi tomada alguma providência? Aí, senhor ministro, o senhor estava no ministério antes, mas não era ministro, é verdade. Era o Lewandowski. Mas o delegado Andrei, numa entrevista, perguntado sobre o Sindinap do Frei Chico, do irmão do Lula, perguntado se estava sendo investigado, em lugar de responder à pergunta da jornalista, que inclusive era do ICL, que é um meio mais próximo do governo, ele desviou da pergunta e diz, não, o irmão do Lula não está sendo investigado. Mas o Sindinap sim estava, e essa informação veio a público depois. Então, e esse é o 9º ponto, tenho 10 aqui, podiam ser vários, que ensejariam a demissão do ministro, deveria ter sido demitido então, mas o senhor não era ministro, em sua defesa. Porém agora, neste mesmo caso da roubalheira do INSS, que já envolvia o sindicato do irmão do Lula, está sendo investigado o filho do Lula, o Lulinha, por uma mesada de R$300 mil recebido do careca do INSS, e a informação que saiu na imprensa é que a Polícia, aliás, e confirmada, é que agora, neste mês de maio, a Polícia Federal mudou a coordenação dos inquéritos e trocou, inclusive, os delegados que estavam fazendo a investigação do Lulinha, sem explicação, com a imprensa dizendo, não tem proximidade com, aliás, nenhum ministro do STF, mas dizendo que o André Mendonça estaria muito insatisfeito com essa interferência no trabalho da Polícia Federal na investigação da roubalheira dos aposentados brasileiros, que inclui mais um criminoso da quadrilha petista, que é o filho do presidente Lula. Então, imagina se isso tivesse acontecido no governo passado, Sargento Faur. Imagina se tivesse acontecido em qualquer governo. Por que nesse governo Lula, senhor ministro Wellington Lima, as coisas acontecem, o Andrei, que é diretor-geral da Polícia Federal, não dá explicação, ou quando dá ainda por cima, defende as ilegalidades que são cometidas, e não acontece nada com ele. E aí concluo dizendo, presidente, parabéns pela sua postura, pela sua decisão de manter essa convocação do ministro para hoje, ainda que o próprio delegado Andrei tenha feito contato dizendo que estava até disposto a vir, mas não queria responder a todas as perguntas que fossem feitas. Queria vir aqui e silenciar sobre determinados temas. Não é para isso que ele é diretor-geral da Polícia Federal, ministro Wellington Lima. E não é para isso que nós esperamos o respeito das autoridades do parlamento. Por isso, eu saúdo, presidente, Vossa Excelência, em nenhum momento faltarei com urbanidade aqui. Pelo contrário, o que eu não vou faltar é com o dever que eu tenho de fiscalização com os meus eleitores, inclusive, que inclui a cobrança que eu faço aqui. O senhor já demitiu Andrei Rodrigues, chefe da Polícia Federal? Que providência o senhor vai tomar? Ou ele tem tanto poder que ele tem mais poder até mesmo que Vossa Excelência? Presidente, como o senhor é testemunha, apenas para orientar a continuidade dos nossos debates, eu fui muito agradecido pelo gesto de concentrarmos intensamente os atos em função desse compromisso internacional que teremos a seguida, mas eu lhe reportei que eu não tinha como deixar de falar, ainda que fosse 5 minutos, porque eu queria, deputado Manhattan, estabelecer as premissas que facilitariam o desdobramento de todas as indagações. E nessas premissas, o senhor estava em outra atividade parlamentar, não foi possível comparecer e acompanhar, nós aguardamos aqui até umas 9h20, o presidente terminou o começo e seguimos. Eu estabeleci uma distinção clara entre poder de direção e supervisão, como conceitos instrumentais para explicar os limites constitucionais e legais da atuação do Ministério sob o ponto de vista não finalístico, mas apenas de resultados. E isso eu
pedi inclusive ao presidente que, se fosse necessário, eu voltaria apenas à descrição técnica para elucidar, que eu acho que isso é relevante e didático, não só para esse caso, mas para muitos outros. E quando concluir aqui, farei essa distinção para o senhor perceber que, para que não possamos acusar ou constatar excessos que podem atingir indistintamente qualquer pessoa, é preciso que atuemos em estrita legalidade, seja com quem for, em qualquer circunstância. Então, isso será sempre a minha métrica e eu não me afastarei disso por nenhum motivo, por quem quer que seja, em nenhuma circunstância. Senhor ministro, aqui tem deputados que se insurgem contra a atuação da Polícia Federal e, por isso, o papel de Vossa Excelência em supervisão é fundamental. Inclusive, já solicitei a assessoria que oficie diretamente o gabinete de Vossa Excelência sobre o pedido de investigação de 3 delegados da Polícia Federal, no caso da perseguição que eu estou sofrendo, em virtude de uma fala na tribuna, e aguardamos as providências necessárias. Em primeiro lugar, a informação sobre em que fase se anda, se é que anda, em que fase anda, se é que anda essa investigação, e esse pedido de apuração e de providências. Agora, é interessante os nossos colegas aqui criticarem as cobranças que nós fazemos, agradeço ao deputado Márcio Marinho, que nós fazemos sobre a situação daqueles parlamentares que são perseguidos por palavras pela Polícia Federal. Isso é gravíssimo, ministro. Isso é um ataque à instituição, ainda mais grave do que o descaso do chefe da Polícia Federal de não ter vindo aqui. Aliás, talvez por isso que não esteja vindo, porque sabe que deve para esta comissão e deve para o parlamento brasileiro quando persegue parlamentares como ele está fazendo. Agora, é engraçado ver deputados do PT dizendo que estaríamos constrangendo o chefe da Polícia Federal, deputado Cabo Gilberto, porque somos investigados, ilegalmente investigados por falas que fizemos aqui, inclusive denunciando policiais federais. É interessante ver petistas dizendo isso, inclusive petistas que estiveram em listas de recebimento de propina de empreiteiros e que vêm aqui elogiar o trabalho da Polícia Federal. É uma inversão de valores total, deputados. Aí a gente vê a que ponto anda a base do governo em relação ao respeito que as instituições merecem. E é por isso, ministro, que aqui, para concluir, eu digo o seguinte: eu lhe fiz perguntas objetivas sobre eventual demissão do delegado Andrei Rodrigues. Eu entendo que Vossa Excelência tem toda a condição de falar com o presidente da República para que ocorra essa troca. Essa troca é urgente, é necessária para moralizar novamente a Polícia Federal. A cúpula da Polícia Federal hoje está desmoralizada. É uma Polícia Federal que atende, sobretudo, a interesses políticos de perseguição, não os interesses da sociedade, que são de combate à corrupção, combate à criminalidade, combate ao terrorismo. E por isso a troca do delegado Andrei é fundamental. Ele não é mais importante que Vossa Excelência. Ele não tinha o direito de colocar Vossa Excelência nessa situação, de ele não vir aqui e a comissão decidir vir o senhor no lugar. Onde já se viu uma coisa dessa, deputado Cabo Gilberto? Nós estamos falando aqui de uma pessoa que está abaixo do ministro da Justiça no guarda-chuva hierárquico, que me parece tem mais poder que o ministro. Porque se o ministro não tem poder de dizer ao presidente Lula para trocar o chefe da Polícia Federal por estar desrespeitando o parlamento e mais, por colocar Vossa Excelência numa situação vexatória, que aqui, me desculpe a palavra pesada, mas é o ministro ter de vir aqui, porque o diretor-geral da Polícia Federal não mandou sequer justificativa para não comparecer na data marcada pela segunda vez, é vexatório para Vossa Excelência e para o Ministério da Justiça. Então, eu peço, até pelo bem do Brasil, pelo bem do cargo que Vossa Excelência ocupa, nem utilizarei todo o tempo, eu sei da sua pressa, eu sei que há outros compromissos, mas quero as suas respostas. Eu gostaria que o poder que Vossa Excelência diz que tem de supervisionamento fosse efetivamente exercido. Tanto na questão que eu já trouxe, e que vamos oficiar o gabinete de Vossa Excelência, como nas outras situações, inclusive do delegado Ramagem. Porque uma coisa é o senhor aqui dizer que a polícia tem autonomia, já fez, já aconteceu, o senhor não responde pela iniciativa, mas o senhor deve responder pela supervisão que o senhor disse. Então, que da próxima vez que o senhor vem aqui, não demorar muito, estarei aqui também, sei que vai demorar 2 semanas, algo assim, não é isso? A Comissão de Segurança Pública está organizando um evento dia 9, eu vou perguntar a Vossa Excelência de novo quais foram as providências tomadas sob o ponto de vista da supervisão, porque se não foram tomadas até aqui, porque não houve resposta às nossas perguntas, eu creio que esse prazo de 2 semanas será mais do que suficiente para que as providências efetivas sejam tomadas e quem sabe até lá Andrei Rodrigues não esteja mais chefiando a Polícia Federal e, lamentavelmente, desonrando a instituição como tem feito hoje a cúpula dessa importante instituição brasileira.
Olá Brasil e a todos vocês que estão nos acompanhando, este é o canal Rota do Notícia. Mais uma vez aqui trazemos informações muito importantes, atualizadas, verídicas de tudo que está acontecendo em Brasília neste desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Urgente a ação em que Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos acaba de surtir efeito. Patriotas, o que vamos revelar agora vinha sendo desenhadas há tempo, porém agora com provas na mão, Donald Trump resolveu agir. Tudo começou a mudar quando Flávio Bolsonaro desembolsou uma estratégia internacional sem precedentes, cruzando informações de inteligência. Ele conseguiu reunir um arquivo blindado chamado o Dossiê da Redenção. Com isso, Trump recebeu os documentos na mão e acaba de ordenar uma ação contra o Brasil. Nesse documento estavam grampos, transações financeiras internacionais e rotas logísticas que provam ponto a ponto a ligação do alto escalão do governo com o narcotráfico. Mas não para por aí. O dossiê detalha cada ordem ilegal, cada perseguição política a opositores e a jornalistas, escancarando para o planeta a existência de uma verdadeira ditadura judicial no Brasil. Flávio Bolsonaro viajou em segredo e entregou essas provas diretamente nas mãos de Donald Trump. A reação do presidente americano foi imediata. Fontes de Washington confirmam que Trump declarou a situação do Brasil como ameaça de segurança hemisférica. A ordem foi dada na calada da noite. Aviões de transporte militar e tropas de elite americana foram mobilizadas. Neste exato momento, as fronteiras terrestres e o espaço aéreo brasileiro estão sob vigilância pesada. Ninguém entra, ninguém sai sem autorização das forças aliadas. A mídia comprada tenta de todo jeito abafar o caso. A informação que chega é que, ao perceber que o cerco havia fechado e que o suporte militar brasileiro havia abandonado o governo, Lula está em uma tentativa de fuga eminente, cancelado todas as agendas do dia. Mas, pelo que tudo indica, Lula está preso dentro da sua própria sala no gabinete do Palácio do Planalto, sem saber o que fazer, com aliados tramando o que fazer contra esta ação de Donald Trump. Os militares agiram e vão dar voz de prisão ao presidente e destituição do cargo. Vão fazer como fizeram na Venezuela. É o fim do sistema. Com o governo desmantelado e o clamor das ruas, o próximo passo será a dissolução daqueles que se acham acima da lei por usar uma toga. O Supremo Tribunal Federal e o clamor das ruas ecoando, sim, será oficialmente dissolvido. Os ministros envolvidos nas decisões institucionais envolvendo as Big Techs dos Estados Unidos, como Alexandre de Moraes, serão aí culpados, serão punidos no rigor da lei. E eu vou trazer todos os detalhes para você. O Brasil da corrupção, o Brasil que nós vemos agora, será passado a limpo pelas mãos de Donald Trump. E agora eu quero trazer uma informação para você. O ministro André Mendonça, ele foi para cima e partiu para cima daqueles corruptos que estão omissos à covardia como a do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que protege a Alexandre de Moraes. Acompanhem os detalhes. Nós autorizássemos a instalação. A minoria consegue as assinaturas para a instalação. Mas na composição dos membros, a minoria já não tem a mesma força. E se compõem com a maioria as comissões. Então se criam obstáculos
de impedimentos, de leituras de requerimentos, de aprovação de requerimentos, até que se esgote o prazo. E depois não se prorrogue. É o que vai acontecer se não prorrogarmos essa CPI do INSS. Um caso que envolve o roubo de bilhões de reais dos mais vulneráveis da nossa sociedade. Órfãos com suas mães, avós que cuidam dos seus filhos e dos seus netos, não vão ter a resposta, ao menos do Congresso Nacional, no âmbito da responsabilidade política, que as minorias pleiteiam o direito de ver reconhecido. Se criam os obstáculos, até que se escoe o prazo. Em razão dessa condição, Canotilho e Vital Moreira identificam nas comissões de inquérito parlamentar um poder potestativo, o que torna incompatível a sujeição da sua instalação ou a sua prorrogação à deliberação parlamentar. E na condição de prerrogativa da minoria, torna-se instrumento concretizador de um direito fundamental, que vela ao pé das instituições democráticas, o direito de oposição. Buscando enfatizar a importância desse relevante papel desempenhado pelas comissões, de funcionar como garantia concretizadora do direito de oposição, o ministro Celso de Mello recorreu à doutrina do saudoso Geraldo Ataliba. É isso mesmo, pessoal. É o ministro André Mendonça fazendo essa crítica, partindo para cima do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, após o ministro mandar a Polícia Federal em uma mega operação que prendeu malas de dinheiros envolvendo aí políticos do alto escalão do governo Lula. E o ministro André Mendonça exige imediatamente a deliberação da CPMI do INSS, no qual ali está envolvido o filho de Lula, Lulinha, que recebia mensalidade de R$300 mil por mês do careca do INSS, o irmão do Lula, Frei Chico, que era presidente da associação que mais pegou o dinheiro dos velhinhos do INSS, e de Lula, que era o topo dessa pirâmide de corrupção. É o que eu gostaria de trazer a todos vocês no dia de hoje. Se você não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas, além de você, possam ficar muito bem informados. Tenham todos vocês um excelente dia, fiquem com Deus e até a próxima. Banco que ajudou a financiar um filme militante de esquerda indicado ao Oscar, agora admite prática de má-fé contra clientes por 14 anos. Você ouviu certo? O Itaú fechou acordo com o Ministério Público depois de admitir cobranças indevidas escondidas em faturas de cartão durante mais de uma década. É esse mesmo banco que vive bancando discurso progressista, agenda global e posando de defensor da democracia na televisão e nas redes sociais. É assim, para a esquerda, dinheiro, para a militância, apoio. Agora, para o cidadão comum, cobrança escondida. É sempre o mesmo padrão, pessoal. Os grandes grupos financeiros querem mandar na política, querem controlar a narrativa, financiar ativismos ideológicos. Enquanto o brasileiro, esse aí trabalha para pagar tarifas, juros e abuso bancário. Depois perguntam por que o povo perdeu a confiança nas instituições. Gente, o brasileiro está cansado de ser tratado como massa de manobra por elites financeiras que lucram bilhões enquanto dão lição de moral para quem sustenta esse país de verdade. Compartilhe esse vídeo, porque o povo precisa começar a ligar os pontos. Esse era o apelido dos políticos na lista de propina da Odebrecht. Aécio Neves recebeu o apelido de Mineirinho, enquanto José Serra era chamado de Careca. Geraldo Alckmin aparecia como Santo, em um dos apelidos mais comentados da operação. A lista ainda trazia Romero Jucá como Caju, Eunício Oliveira como Índio e Renan Calheiros com o curioso apelido de Justiça. No Maranhão, Flávio Dino teria aparecido como Cuba, enquanto no Rio de Janeiro, Eduardo Paes ficou conhecido nas planilhas como Nervosinho. Sérgio Cabral aparecia nas planilhas da Odebrecht
Odebrecht com o apelido de Próximos. Gleisi Hoffmann apareceu nas planilhas da Odebrecht com os apelidos Diamante e também Coxa. Anthony Garotinho apareceu em delações e planilhas da Odebrecht com apelidos como Bolinha e Pescador. Outros nomes conhecidos também surgiram. Eduardo Cunha era chamado de Caranguejo, Paulo Scaff de Inimigo e Moreira Franco de Gato Angorá. Já José Dirceu aparecia como Juca, enquanto Lindbergh Farias era Lindinho. O mais famoso talvez tenha sido o de Luiz Inácio Lula da Silva, chamado de Amigo nas planilhas internas da empresa. Já Dilma Rousseff aparecia como Coração Valente. Gostou da informação? Deixe o seu gostei. O governo Lula não se importa se o seu filho vai morrer. Ele simplesmente cortou do calendário da vacinação a meningo B. E para quem não sabe, a meningo B é a mais grave de todas as meningites. A criança que é infectada, ela pode morrer em 24 horas. Uma em cada 5 crianças que pega essa doença fica sequelada, podendo ficar surda, amputar alguma parte do corpo e até danos cerebrais. Sabe qual é a principal forma de prevenção? Vacinação. E sabe qual foi o motivo da retirada? Corte orçamentário. Ou seja, 5,5 bilhões em 5 anos. Agora, o cartão corporativo dele, da Maria Antonieta, ou melhor, da Janja, desde 2023, soma mais de 1 bilhão de reais. Cortar os privilégios da realeza? Isso de jeito nenhum. Mas calma, segundo ele, tem uma solução. É só você vacinar o teu filho em uma rede privada. Custa R$2.000. Deixa eu falar uma coisa pra você. A investigação começou no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, foi aprofundada no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, e envolve precatórios. Documentos emitidos pelo juiz quando alguém processa o governo, ganha e não há mais chance de recurso. É uma formalização da dívida do governo. O CNJ e o TRF1 identificaram que juízes de 5 varas do tribunal expediram precatórios para serem pagos no ano passado e neste ano, sem registro da data do encerramento dos processos. Ou seja, lançaram as ordens de pagamento antes da hora, enquanto o governo ainda poderia recorrer para contestar as dívidas, o que fere a lei. Segundo a Corregedoria do TRF1, mesmo antes de serem expedidos pelos juízes, esses precatórios já estavam sendo vendidos a fundos de investimentos. E pelo menos 2 fundos eram administrados por empresas investigadas pelas fraudes do Banco Master, a REAG e a Trustee DTVM. A informação foi publicada no blog da Andréa Sadi, no G1. Em depoimento, os servidores do TRF1 relataram que todos da vara, inclusive magistrados, sofreram muita pressão dos advogados ao se aproximar o fim do processo e pagamento do precatório. Depois da investigação, o CNJ cancelou pagamentos de 3,5 bilhões de reais por suspeita de irregularidades, a maioria referente a processos de hospitais particulares que pediram atualização dos valores da tabela do SUS. E depois, o TRF1 cancelou centenas de precatórios que somavam quase 11 bilhões de reais. 28 de maio de 2026, horário 15 horas 14 minutos. Chegamos hoje à competência de Zanin em identificar a ORCRIM Gilmar Mendes. Gilmar Mendes estabeleceu no Supremo Tribunal de Justiça a competência de venda de sentenças, ao qual ele julga no Supremo Tribunal Federal ou estabelece o seu compadrio europeu na banca composta por membros do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça, componentes a fazer parte da arbitragem de sua Câmara Arbitral Europeia. Logo ele homologa tudo na Inglaterra. Foi assim com o CARD. Ele estabeleceu a cobrança de várias empresas e todas elas foram estabelecidas para a compra de sentença da jurisdição do Supremo Tribunal de Justiça e logo a em seguir o compadrio e também a sociedade ou venda de sentença da Câmara Arbitral da ORCRIM Gilmar Mendes na Europa.
Então, este jagunço que faz contrabando de cocaína nas vacas para a JF, ele entope o cu das vacas de cocaína. Coloca tudo que você possa imaginar através do da bunda da vaca ou da vagina da vaca e exporta a vaca viva. Certamente que se romper qualquer volume, a vaca morre. E ela chega lá morta. Então, esta OCRIM do Gilmar Mendes, ela foi denunciada pelo escritório de assassinatos que eles comportam, onde o Alexandre de Moraes e o Zanin têm acesso e fazem parte ao contrato de investigações de magistrados e também assassinato dos magistrados e dos membros das autarquias, PGRs, Ministério Público. Então, esta turma não tem nenhum filho da puta aí, mocinha. Ou seja, eles são ardilosos, gangster, assassinos, meticulosos, que como estamos debruçados na investigação da OCRIM, Gilmar Mendes e o seu arcabouço da Câmara Arbitral de Portugal, Europeia, que homologa na Corte da Inglaterra, estamos todos a investigar este filho da puta, sapo boi, ministro da puta que o pariu, Gilmar Mendes, ele e os filhos e as suas concubinas, tudo já investigado. Então, sapo boi, tu vai morrer tossindo. O editorial de hoje, da Gazeta do Povo, fala sobre a redução de jornada, o fim da escala 6x1 e as perguntas certas que não são feitas. O governo Lula e o Congresso Nacional, não contentes em correr o máximo possível com a PEC que reduz a jornada semanal de trabalho e acaba com a escala 6x1, querem fazer o setor produtivo correr também. O plano é aprovar o projeto rapidamente. A comissão especial na Câmara dos Deputados aprovou o texto nesta quarta-feira, liberando-o para ir ao plenário, e impor às empresas um prazo exíguo de apenas 2 meses, para que a jornada semanal já seja reduzida em 2 horas, de 44 para 42, com mais 1 ano para completar a redução para 40 horas. O formato foi acertado após acordo entre Lula e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Pouco importa que o prazo seja ainda menor que o originalmente previsto até mesmo nas propostas de parlamentares de esquerda, e que uma alteração tão drástica seja extremamente difícil de executar em tão pouco tempo sem causar uma disrupção severa nas cadeias de produção, distribuição e comercialização. O objetivo é apenas um: fazer com que o eleitor sinta na pele o benefício de trabalhar menos ganhando o mesmo salário, ainda antes que vá às urnas em outubro, para que assim possa recompensar os muitos pais da criança, a começar pelo principal deles, o presidente da República que busca a reeleição. Mas a pressa também serve a outra finalidade: impedir que o brasileiro trabalhador, aquele que será diretamente afetado pelas mudanças, comece a se fazer as perguntas certas. O apoio popular à PEC que reduz a jornada e acaba com a escala 6x1 é enorme, e não poderia ser diferente. Quando alguém é questionado se gostaria de trabalhar um pouco menos, sem deixar de receber menos por isso, quem haveria de dizer que não? É natural querer mais tempo para a família, o descanso, o lazer, os hobbies. Mas e se os institutos de pesquisa perguntassem se as pessoas querem mais oportunidades de crescer, de prosperar economicamente, de dar uma vida melhor para si mesmos e para suas famílias?
inclusive para aproveitar melhor os momentos de folga, a resposta não seria ainda mais positiva? E, com essa resposta em mãos, viria em seguida outra pergunta. A imposição, eis o termo fundamental, pois não estamos falando do resultado de negociações livres entre patrões e empregados, intermediada por sindicatos, da escala 5x2 e a redução forçada do número semanal de horas trabalhadas levará à prosperidade que o brasileiro trabalhador deseja para si e para sua família? Os defensores da PEC estão vendendo uma ilusão, a de que o brasileiro será capaz de produzir mais riqueza trabalhando menos, nas mesmíssimas condições que ajudam a emperrar a produtividade do trabalhador, que no Brasil é muito inferior à de países que também reduziram suas jornadas de trabalho. E desejam que essa ilusão seja mantida ao menos pelo tempo necessário para que triunfem eleitoralmente usando a redução da jornada como trampolim. Menos trabalho, multiplicado pela mesma produtividade, resulta em menos produção e renda. Por outro lado, o custo do trabalho será elevado, e só os adeptos da escola jangista de economia acreditam que essa elevação não será repassada, ao menos parcialmente, aos preços finais. Por fim, o risco de demissões de funcionários mais caros, substituídos por outros cujo custo por hora seja menor, não é nada desprezível. O setor produtivo tem se cansado de alertar os parlamentares e a sociedade, com estudos mostrando o efeito da PEC sobre a inflação e o emprego, mas tem sido ignorado. Como ninguém pergunta o que o brasileiro realmente prefere, prosperar e ter uma vida melhor, e muito menos como concretizar esse desejo, criando condições para elevar a produtividade, a população acaba enganada por uma proposta simpática à primeira vista, mas que reduzirá oportunidades no médio e longo prazo, se não o fizer já no curto prazo. Trabalhar melhor para produzir mais, e então, pensar em trabalhar menos foi o caminho dos países ricos. O Brasil, em vez disso, escolhe um atalho que não nos levará a lugar nenhum. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística. Os decretos da censura precisam cair. É o título do editorial de hoje, da Gazeta do Povo. Na semana passada, o presidente Lula publicou 2 decretos que regulamentam a decisão tomada pelo STF no ano passado, quando a Corte praticamente subverteu a lógica do Marco Civil da Internet e impôs às plataformas digitais um modelo de responsabilidade mais severo que o existente em muitas autocracias. Fazendo-se eco do viés autocrático do Supremo, o Poder Executivo dá um passo tão importante quanto inaceitável na construção de um novo modelo de controle das redes sociais e da liberdade de expressão no Brasil, e, incrivelmente, nem todos, a começar por importantes formadores de opinião, estão se dando conta da gravidade desse passo, equivocado tanto na forma quanto no conteúdo. Na forma, porque uma regulamentação jamais poderia ter ocorrido sem o encerramento formal do julgamento sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Por mais que o acórdão já tenha sido publicado, ainda há embargos de declaração apresentados por empresas como Google e Meta, questionando pontos centrais da decisão e que estão pendentes de julgamento. O debate jurídico em torno dos limites e consequências concretas desse novo modelo, portanto, não está efetivamente encerrado, e por isso o governo jamais deveria ter agido como se tudo estivesse definitivamente consolidado. Ainda mais grave é a maneira como a regulamentação será colocada em prática. Os decretos ampliam atribuições da Advocacia Geral da União e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ambos órgãos do Executivo, transformando-os, na prática, em peças importantes do novo sistema regulatório de controle de conteúdo. As plataformas passarão a ser estimuladas a retirar conteúdos do ar por notificações da AGU, por exemplo. Quanto à ANPD, o decreto consegue ser ainda mais aberrante, pois apenas o Congresso Nacional tem autoridade para ampliar as competências de agências reguladoras. Isso jamais pode ser feito por meio de decreto presidencial. Tanto a pressa do governo quanto o modelo escolhido para a regulamentação têm uma explicação muito simples. É preciso acelerar a implantação desse novo sistema de controle de conteúdo de modo que ele esteja em pleno funcionamento quando a campanha eleitoral começar. Há muitos outros riscos para a liberdade de expressão, evidentemente, como no campo dos costumes e das convicções morais. Mas, como para vencer eleições faz-se o diabo, nos célebres dizeres de Dilma Rousseff, a máquina de censura se voltará especialmente para o debate político nos meses que virão.
Com a decisão do STF, agora regulamentada por Lula, redes sociais e outras plataformas digitais são obrigadas a remover, mesmo sem provocação ou solicitação de ninguém, conteúdos de diversos tipos. Os provedores terão de desenvolver mecanismos para a retirada em massa desses conteúdos, pois, se não o fizerem, sofrerão responsabilização judicial. Entre esses conteúdos estão os ditos antidemocráticos. Ainda que nem a regulamentação, nem a própria decisão do STF tenham usado diretamente a expressão antidemocráticos, elas remeteram aos chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito, previstos nos artigos 359-L seguintes do Código Penal. Aqui reside o grande perigo para a liberdade de expressão e o debate democrático no Brasil, pois ninguém sabe ao certo o que exatamente pode ser considerado antidemocrático e passível de remoção. Fazer críticas duras ao STF, questionamentos sobre decisões judiciais, acusações de censura, discussões sobre abuso de poder, críticas à atuação de ministros durante o processo eleitoral. Afirmar que o STF está interferindo indevidamente nas eleições, ou que há censura no Brasil, ou que ministros do Supremo estão extrapolando seus poderes. Organizar nas redes sociais uma campanha de crítica a decisões judiciais, impulsionar críticas duras a medidas do governo, tudo isso, dependendo do humor ou das inclinações censoras de quem analisa, pode ser considerado antidemocrático. Não é possível ter certeza. E é justamente nessa névoa densa que a censura prospera, pois, na dúvida, as plataformas removerão preventivamente conteúdos perfeitamente lícitos, mas que elas considerem arriscados e o farão sem ruído. Não porque concordem com a remoção, mas por temer a responsabilização, os processos e as sanções. O retrocesso será devastador, pois todos esses temas que acabamos de elencar fazem parte do debate político que se avizinha e são temas centrais para milhões de brasileiros conscientes. Discuti-los é algo gritantemente legítimo em uma democracia. No entanto, milhares de cidadãos comuns, pais de família, pequenos empresários, professores, estudantes, conhecidos nossos, profissionais como jornalistas, parlamentares, comentaristas e influenciadores desejarão debater esses temas, mas esbarrarão na censura realizada pelas plataformas, ameaçadas permanente de responsabilização graças ao Supremo e ao novo decreto presidencial. Esta será a sentença de morte do vigor democrático das redes sociais no Brasil, pois ele não está apenas nos grandes perfis ou nos grandes veículos, mas na atuação difusa de milhões de brasileiros comuns que debatem política, compartilham opiniões, criticam autoridades, mobilizam amigos e participam da vida pública. Isso alterou profundamente a dinâmica democrática brasileira na última década e democratizou o debate público, mas é precisamente isso que o novo modelo tende a eliminar. Não por meio da censura clássica, explícita e escancarada, mas pela criação de um ambiente regulatório de medo, em que remover antes se torna mais seguro que permitir o debate. Este cenário absurdo, de censura difusa, é incompatível com os valores da nossa Constituição. Felizmente, há reações ainda tímidas, mas importantes, ao novo empenho liberticida de Lula. Na segunda-feira, a Associação Latino-Americana de Internet, a Câmara Brasileira da Economia Digital e o Conselho Digital do Brasil publicaram nota conjunta contra os decretos presidenciais. No Congresso, parlamentares discutem a possibilidade de um projeto de decreto legislativo que suste os decretos do governo, justamente pelo fato de o Executivo ter extrapolado seu poder regulamentar e invadido competências do Congresso Nacional. A derrubada dos decretos é essencial. O Legislativo já impôs uma derrota dessas ao governo, quando Lula quis aumentar abusivamente, com fins arrecadatórios, as alíquotas de um imposto regulatório. A liberdade de expressão é ainda mais importante que política tributária, e só isso já justificaria um empenho ainda maior dos parlamentares. A reação é necessária e saudável. Democracias adoecem quando as instituições abandonam seus deveres, mas reagem quando pessoas e instituições voltam a assumir suas responsabilidades. Por isso, é preciso que outros atores fundamentais, como juristas, imprensa e sociedade civil, compreendam também a gravidade do momento. A liberdade de expressão não está ameaçada apenas quando alguém é explicitamente proibido de falar, mas também quando milhões de pessoas começam a perceber que certas opiniões podem lhes trazer punições, bloqueios, remoções ou silenciamento. A liberdade raramente desaparece de uma vez.
Ela normalmente vai sendo reduzida aos poucos, enquanto as pessoas se acostumam, se cansam ou perdem a coragem. É precisamente isso que não podemos permitir. Se houver mais parlamentares dispostos a defender as prerrogativas do Congresso, mais juristas dispostos a defender a Constituição e mais instituições dispostas a defender a liberdade de expressão, nenhum decreto conseguirá sufocar completamente uma sociedade que ainda conserve lucidez, coragem e amor pela liberdade. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestrezinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestrezinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestrezinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestrezinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestrezinho. Construa Civil Mestrezinho.